realidade da medalha no peito, né? E se a gente for fazer uma ligação do quanto esses atletas, os atletas olímpicos, né? Eu me lembro da última assim que eu acompanhei assim de verdade, que me saltou muito aos olhos, foi a quantidade de medalha no peito daquele tal de Michael Phelps, né? E aí depois eu fui buscar ali mais ou menos o quanto ele treinou, aí não, ele só treinou, acho que dos 365 dias, treinou 364, porque ele deu ele se poupou na noite de Natal, né? Eu falei, cara, como é que pode, cara? Pensa comigo, seja eu, você, quem tá aí, né? Pensa comigo, que vai levar o cara realmente, se ele não tiver a visão do que ele quer, ele levantar do dia 1º de janeiro até o dia 24 de dezembro, o cara não ter deixado de nadar nenhum dia. Aí a gente começa a pensar assim, e a dor de cabeça? Nadar, né, Anderson? É nadar 9, 8, 9, 10 horas por dia, né? Não é nadar só. Né? E a chuva? Né? E a gripe? E a dor de cabeça? E a fome? E, cara, é muita determinação. É muita determinação. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que mostra, né, quando a pessoa chega a um nível de excelência, o que ela passa é quando a gente fala da pessoa que faz balé, cara. O bailarino, cara, o bailarino para chegar, quando tu vai ver os dedos, tu vai ver cheio de esparadrapo, tudo, cara, ali, assim, sabe? É muita dor, cara, é muita, né, assim, e aprender a lidar com aquilo com um sorriso no rosto, porque a expressão de acordo com o que ela está interpretando, pô, então, assim, é realmente saber que por trás daquilo que foi conquistado tem anos e anos e anos de dedicação, né, cara? De preparação, tem sim. Parece simples, mas não é. É verdade. E o conhecimento e cumplicidade, Marcelo, na página 119? Então, assim, conhecimento, cara, é a gente entender, né, que é o grande desafio, seja para o esporte ou seja para qualquer outra área da nossa vida, é que a gente nunca sabe nada, né? Você que fez filosofia consegue frases aí muito marcantes na nossa história, na cultura da humanidade, de pessoas que falam sobre o fato de que você entender que nada sabe é fundamental para que você continue evoluindo. Então, assim, está sempre buscando essa referência e buscando, porque quando a gente fala, seja no esporte ou seja no profissional, no corporativo, a gente está falando de conhecimento intelectual, porque às vezes eu tenho toda uma capacidade física, mas mentalmente, que é onde as grandes batalhas acontecem na nossa vida, eu não tenho o mesmo nível de disciplina, o mesmo nível de preparo, ou o contrário, né, eu tenho uma boa mente focada, enfim, concentrada e consigo lidar bem com as minhas emoções, mas eu não tenho eu não preparei o meu físico para poder suportar a exigência de uma competição de médio e longo prazo. Eu também, assim, enquanto ser espiritual, né, eu não estou em paz comigo mesmo, enfim, seja lá o que for. E aí é conhecimento nisso. O primeiro conhecimento é a gente entender que a gente é corpo, mente e espírito, porque senão eu posso... quando a gente fala do número de horas que o Michael Phelps treinou para poder conquistar o número de medalhas que ele conquistou, a gente entende que o que fez a diferença para ele foi o número de horas dentro da piscina. E, às vezes, por mais que ele tenha se dedicado menos horas à mente, o que deu a ele uma capacidade de conquistar foi a mente forte que ele tinha para lidar com as adversidades, para lidar com situações que dentro da competição acontecem, que a gente não sabe, mas não deixar aquilo afetar a concentração dele, né? Então, conhecimento de quem nós somos e entendendo quem nós somos significa que a gente precisa se desenvolver num todo, e a cumplicidade, eu acho que é assim, no casamento, num grupo, seja no esporte ou seja no corporativo, sabe, assim, a gente erra junto, a gente acerta junto, a gente resolve entre nós ali. Eu acho que a cumplicidade na vida de pessoas que se relacionam, seja de amizade, seja casamento, seja de trabalho, de tentar, num primeiro momento, resolver ali entre eles
e entendendo, né, que cada um está buscando fazer o seu melhor. Eu diria que nas relações eu vejo como uma virtude muito grande pessoas que conseguem ter cumplicidade com o grupo, entendeu? Acho que... Como você fala também, geralmente você fala no alinhamento, né? O alinhamento não fazer sentido, né? A cumplicidade não fazer sentido no que está esperando da outra pessoa. Não, às vezes a pessoa tem um comportamento que você não acredita ser o dela, né? E aí, com certeza, você não pré-julga, né? E falando disso, eu lembrei aqui nessa questão de pensamento, né? Eu lembro que tem uma passagem que o Bernardo fala que ele está sempre preocupado, né? Ele nunca está tranquilo. Ou ele está pouco preocupado, meio preocupado ou muito preocupado. Então ele não tem essa questão de ficar tranquilo, está sempre preocupado. Não, e que ele fala de cumplicidade, que é uma coisa legal, e o episódio do Ricardo mostra isso, é que ele diz uma coisa assim, quando você, por exemplo, você é do time dele, e você está falando para o outro time o que você discorda da liderança dele, você está querendo fofoca. Porque a outra pessoa não pode resolver. Quando você está falando para baixo, pessoas que, de repente, apoiam o grupo lá e que tem um papel fundamental, mas não é um papel que está dentro de quem está na quadra defendendo ali a bola e atacando a bola, você está querendo confusão. Então, cumplicidade para ele tem uma predisposição para ouvir qualquer um. Significa tratar com ele as coisas que discorda, né? E aí foi o episódio do Ricardo, porque foi para a mídia dizer que discordava do nível de exigência dele, que era muito grande. Pô, isso não se faz. Você vai tratar, a não ser que você esteja lidando com uma questão de caráter. Então, você sabe que tem um técnico ali que abusa sexualmente, você sabe que tem um técnico que tira proveito, então você não pode levar a tua família no centro de treinamento, mas ele leva a dele. Aí é uma outra questão, que fica até difícil você tratar, porque você está tratando uma questão de caráter. Agora, método, cara, você tem que tratar com o líder, porque é ele que tem aquela responsabilidade. Quando você não trata com ele, você não tem cumplicidade, e aí você abre uma fragilidade, seja o casal, né? Na hora que a gente está ali com o filho, a gente pode ter opinião diferente, mas na medida do possível, as nossas opiniões diferentes nós vamos tratar em 4 paredes, porque a esposa não pode criar uma situação desconfortável para o marido e nem o marido para a esposa. E na empresa a mesma coisa, às vezes são membros da própria família, são sócios que, pô, tem visão diferente, aí o sócio começa a falar que o outro é preguiçoso, que o outro é aquilo. Isso é tão pequeno e a gente vê isso em empresas de grande porte, cara. Assim, essa questão da cumplicidade, e ele fazia com que as pessoas entendessem que era algo que ele não abria mão. Uma cultura do grupo. Porque eles viveram, com certeza, cara. Ninguém passa o tempo que eles passaram juntos e viajando juntos, sem viver desconfortos, conflitos, desentendimento. Mas ele não vazava. O que vazou, ele tirou, que foi o Ricardo. É isso aí. Deixa eu pegar aqui a pergunta aqui do Sérgio, voltar um ponto ali, que ele está colocando. A superação passa por administrar a derrota e minimizar a vida nessa noite de uma sexta-feira 13, né? Para que a gente possa compartilhar desses conhecimentos. Então, para quem não conhece, ou para quem, só para ter uma lembrança, a gente tem aí o Daniel Goleman, né? Ele é, na verdade, psicólogo, assim, a sua origem mesmo, né? Ele vem da psicologia, e eu acho interessante que muitos aí de renome também vêm. Eu me lembro de ter lido um livro chamado Rápido e Devagar, que é um prêmio Nobel de Economia tido por um formado em psicologia, né? Que é o Daniel Kahneman, se não me engano. Acho que se eu tiver outro filho, eu vou botar o nome de Daniel, viu, Marcelo? Marcelo Barbosa Daniel. Entendeu? Entendi. Daniel Kahneman fez o livro, se não me engano, Rápido e Devagar, um livro também fenomenal, e o cara é ganhador de um prêmio Nobel. Então, esse é o livro que a gente vai falar hoje aí do Daniel Goleman, o Foco, tá? Como eu disse, ele é um escritor de renome internacional
é um psicólogo, jornalista da ciência e consultante incorporado. Concluiu o PhD dele em Harvard, foi professor de Harvard, né? Em uma oportunidade, eu me lembro que o Marcelo falou para mim que tinha ido lá em Harvard e que era legal ir lá, né, Marcelo, para ter a experiência. Aquilo que a gente ouve, né? E a leitura, ela tem entre outras contribuições, ela traz para a gente a oportunidade de viagens que fisicamente a gente ainda não fez. E aí, no momento que a gente já viajava, né, para aquele lugar e tem a oportunidade de estar lá fisicamente e ver a grandiosidade, não só física do lugar, da estrutura, mas também ver a grandiosidade do entusiasmo e da história que está envolvido. Então, você poder ver os quadros de quantos presidentes saíram de Harvard, e aí quando você amplia isso para outras áreas, você tem a felicidade de ver alguns cases que eles tratam como se fosse você estivesse numa loja de diamantes e de joias, aonde você tem todo um foco de iluminação voltado para aquela joia. E eles têm um conceito muito legal, que são cases mundiais, tratam de uma maneira assim como se fosse uma joia. E um dos cases que mais me chamaram a atenção lá, apesar de hoje não fazer mais parte direta, assim, porque quem está à frente da empresa não são mais quem fundou, nem a segunda geração, é o case da Casas Bahia. Então, assim, eu fui no lugar dos cases mundiais e aí eu tive a oportunidade de ver o case da Casas Bahia e era um material, um estudo muito profundo, mas eles têm como cultura definir o case numa palavra, né, ou numa frase, e eles falavam que o Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, entendia da alma de pobre, ou seja, era o cara que no mundo, para fazer relação comercial, ninguém entendia mais da alma do pobre do que o Samuel Klein. Isso, Harvard reconhecendo isso. E aí você pode ter uma percepção totalmente pejorativa dessa afirmação, e eles, como eles têm uma visão científica, não tem nada de pejorativo. Ele dizia o seguinte: ele sabia que o pobre tem como seu principal patrimônio o nome. Por isso, ele não se preocupava com os critérios formais das instituições de crédito e dava crédito sem fazer quase exigência nenhuma. Porém, ele sabia também que o pobre não faz conta. Então, o pobre só se preocupava se, na verdade, cabia no bolso. E aí o pobre pagava 3 vezes mais do que o rico pelo mesmo material. Porque, como ele só se preocupava com as parcelas, ele só fazia a conta se ia conseguir pagar no mensal, né? E o terceiro, que foi o que o filho destruiu, e aí acabou destruindo todo o sucesso do pai, é porque ele entendia que o pobre precisava ser tratado com mais respeito do que o rico. Então, ele culturalmente entendia que a entrega era um momento em que o pobre precisava ter uma experiência que ele nunca tinha tido em nada que ele comprou. E aí ele tinha como cultura alguns cases que ele desmontava a porta do barraco de uma empregada doméstica, botava a geladeira lá dentro e depois botava a porta de novo. E quando o filho assumiu, o filho disse que a parte logística não era atividade fim de uma empresa de varejo e vendeu. E aí terceirizou a entrega, e aí, infelizmente, as empresas que entregavam não faziam parte, né, do core business do negócio e passaram a tratar o pobre como a maioria das pessoas tratam, e aí a Casas Bahia foi vendida para o grupo, que hoje não é nem mais Pão de Açúcar, agora tem outro Via nome Varejo, aí. né? Via Varejo. Né? É isso então, aí. assim, é bacana estar lá e ver como é que os caras conseguem... E aqui, pô, dificilmente você vê alguém conversando e convertendo a inteligência de um homem que quase não foi à escola em algo que precisa ser estudado em Harvard, né? Aí você entende por que os caras estão. Lá, a história do Samuel Klein está dentro de um... É tipo um tóter, assim, com um negócio de vidro, com Samuel Klein lá, o homem no mundo que mais entende a onde pobre. Como se fosse aqueles livros que o pessoal coloca ali no Harry Potter, né? Bota dentro de uma cripta, ou seja, é uma joia para ele, né? É uma joia. E aí você falando do ensino, eu aí lembro você não tem uma universidade no Brasil que tenha estudado Samuel Klein como Harvard. E o Harvard está lá no final lá do outro lado do mundo e está sabendo o que está acontecendo aqui. Aí você vê os reacionários, os Estados Unidos quer tomar o Brasil, os Estados Unidos quer
fazer não sei o quê. Aí você vê essas ideias malucas, os caras não precisam, os caras estão na frente, eles valorizam aqui aquilo que a gente não valoriza. Nunca ouvi falar em uma universidade, nem USP, nem UFRJ, nem nenhum outro lugar, tão bem falado e conhecendo tanto a história de um brasileiro bem-sucedido como os caras estão lá. Eles não precisam de nada, cara. Os caras estão na frente. É cultura. É cultura, mas eu fiquei muito feliz de ter ido lá. Só me expandir um pouquinho, Anderson, porque eu acho que o nosso país precisa reconhecer mais o que a gente tem de valor. E se a gente tivesse estudado Samuel Klein, a gente talvez tivesse mais preparado para gerir as nossas empresas. É verdade, é cultural, né? E o Goleman, ele vendeu no mundo todo mais de 5 milhões do livro mais famoso dele, que é esse aí, o Inteligência Emocional, de 1995. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar desse livro, né? Que ele acabou trazendo esse conceito, né, de coeficiente emocional, de inteligência emocional, trouxe essa cultura para a gente, né? E vê que vem lá de trás, vem lá de 1995. Colocou no nosso cotidiano essa palavra aí, inteligência emocional, né? E hoje, como um novo nome para uma velha coisa, né? Se a gente puder falar assim, a gente ouve falar aí sobre mindfulness, né? Que é a atenção plena. Então, quem está hoje navegando na inteligência emocional e no foco, com certeza entende o que está sendo passado em termos de atenção diária. Então, eu queria só fazer uma observação, se você me permite, porque para a gente entender essa homenagem que o Marco Aurélio faz a esses homens e mulheres que significaram muito na evolução deles, a gente precisa ter um outro olhar da gratidão, porque vocês vão perceber que em nenhum momento o Marco Aurélio destacou alguém que o ajudou fisicamente. Talvez alguns homens desses pode ter sido, num determinado momento, muito duro com ele, mas as referências que ele faz não são aquelas referências de alguém que, num determinado momento, nos ajudou fisicamente, né? Seja numa alimentação, seja numa oportunidade de trabalho, seja no que for. Ele fala dos homens que os ajudaram a evoluir como ser humano. Então, se para ele tinha sido uma forma doce ou não de levá-lo a um entendimento do que era necessário para ele crescer espiritualmente, né, e evoluir, não importava. Ele não deixava de reconhecer essa contribuição. Então, é como se a gente estivesse falando da professora que muitas das vezes não deu aquele ponto que fez com que você tivesse que ir para a recuperação e ali você aprendeu a matéria, por mais desconfortável que tenha sido. E talvez a tua ideia de homenagear é a professora que te deu um ponto para passar. Não. Você vai perceber que não está ligado àquelas pessoas e que a gente também deve ter gratidão, que muitas das vezes nos ajudam diretamente. Mas ele faz questão de que a gente deve dar muito reconhecimento às pessoas que nos ajudam a evoluir, que é o sentido da vida. Então,